Olá, estudantes da Rede Municipal do Ensino de Paulista. Olá, Chaminezinho. Estamos aqui para a nossa aula de hoje do componente de Ciências Humanas com História do quarto ano. E na nossa aula de hoje, vamos estudar um pouco sobre a Revolução Pernambucana. Será um assunto dividido em duas partes. Hoje, vamos tratar das causas e das consequências que essa revolução trouxe. E na parte 2, vamos ver sobre os personagens que fizeram parte dessa revolução, certo? E para começar, o tema já diz sobre o que a gente vai estudar. Revolução Pernambucana. Vamos falar de Pernambuco, que é o estado que a gente mora, tá? Moramos na cidade de Paulista, no estado de Pernambuco, no país Brasil. E para começar esse assunto, vamos voltar um pouquinho no tempo. Aqui em Pernambuco, aqui no Brasil, viviam os indígenas e os portugueses tinham chegado para colonizar, para ensinar a língua portuguesa, que é o que a gente fala, religião católica também. Eles chegaram em 1500 e o ano que a gente vai tratar hoje é 1817. Então, já tem um longo período aí da história, mas que os portugueses ainda continuam dominando aqui as nossas terras, tá bom? E a Revolução Pernambucana, ela vem com 3 principais causas. A seca de 1816, os impostos que foram aumentados com relação à corte real portuguesa de Dom João VI e a divulgação de ideias de liberdade. Vamos observar aqui a bandeira dessa revolução. Essa bandeira foi criada nesse período, tá? De 1817, e nós temos aí as cores, que vamos ver cada significado agora, e entender que atualmente é a bandeira que nós usamos para Pernambuco. Porém, vai mudar a questão das estrelas. Mas vamos lá. A parte azul da nossa bandeira representa o céu de Pernambuco. A parte branca simboliza a paz. A cruz vem representando a religião, a crença. O sol é a força do povo pernambucano, um povo que está sempre em luta, um povo que trabalha. O arco-íris é a união dos povos. E em cima temos 3 estrelas. Uma para Pernambuco, outra para Paraíba e Rio Grande do Norte. Essas 3 capitanias, porque naquela época ainda não eram estados, eram capitanias, se reuniram para essa revolução. A nossa bandeira atual, ela só vai ter uma estrela, que é a de Pernambuco, tá? Mas a bandeira da Revolução vai ter essas 3 estrelas e é inspirado nessa bandeira que temos a nossa hoje. Então, essas causas são muito fortes para essa revolução. E existe uma diferença entre a Revolução Pernambucana, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Esses outros 2 ficaram apenas no momento de conspiração. Não chegou a acontecer de fato. Mas a Revolução Pernambucana, digamos que ela saiu do papel, ela realmente aconteceu. Ela vai ter início no dia 6 de março de 1817 e vai finalizar em 20 de maio de 1817, exatos 75 dias. A gente pode até pensar, 75 dias é pouco tempo, mas para uma revolução é um período de tempo significativo. Tanto é que marcou a história não só de Pernambuco, não só do Nordeste, mas de todo o Brasil. Porque essa Revolução Pernambucana foi o que deu, digamos que, um passo à frente para, mais adiante, ser proclamado a independência do Brasil. O Brasil ainda dependia muito de Portugal. Era Portugal que dominava nossas terras. Ainda não existia aqui um governo. Tudo era relacionado com os portugueses. E nesse período, a corte real portuguesa tinha fugido lá de Portugal e se instalado aqui no Brasil. Napoleão Bonaparte, que era um grande líder lá da França, queria também essa questão de dominar as terras, porque nessa época, digamos que funcionava assim. Eles chegavam e dominavam as terras. E então, Dom João VI vem fugindo para o Brasil com toda a sua corte e se instala no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, nessa época, era a capital do Brasil. Atualmente é Brasília, mas nessa época era lá no Rio de Janeiro. Quando eles vêm para o Brasil e se instalam no Rio de Janeiro, o custo é alto, porque eles usavam muitas roupas, muitas festas, banquetes.
E um detalhe, a gente está falando de um período tão antigo que não existia iluminação pública. E eles queriam instalar a iluminação pública lá no Rio de Janeiro, sendo que aqui, em Pernambuco, ainda não tinha iluminação pública. E aí o pessoal daqui de Pernambuco começou a se perguntar, né? Por que é que a gente tem que pagar esses impostos para a corte portuguesa? E já começaram a se reunir algumas pessoas. Napoleão Bonaparte também tinha, digamos que, representantes seus aqui em Pernambuco, que foi dando mais ênfase, foi dando força para esse povo querer lutar contra os seus direitos. E agora que eu tenho uma imagem para vocês, que é a imagem da seca. A seca que aconteceu em 1816, que veio afetando a agricultura, provocou a queda da produção do algodão e do açúcar. Num lugar como esse que vocês estão vendo aí na imagem, não tem como ser cultivado algodão, nem açúcar, nem outro tipo de produto, né? E ainda tem outro detalhe, além dessa seca, que deixou muita gente sem emprego, sem renda, porque tudo se movimentava ao redor da venda do açúcar e do algodão. Eles eram exportados, eles eram vendidos para outros países. E as pessoas que estavam aqui, que moravam aqui, trabalhavam cultivando esses produtos. Os holandeses que estiveram aqui também por um tempo, quando foram expulsos, eles tinham aprendido a cultivar a cana-de-açúcar e levaram esse conhecimento lá para o território que hoje é a Jamaica. Então, não era só aqui que estava sendo cultivado açúcar e algodão, mas a Jamaica já tinha esse cultivo de açúcar e nos Estados Unidos já tinha o cultivo do algodão, o que fez com que o preço caísse. Como eu tenho mais de um local disponibilizando esses produtos, o preço vai mudar, eles vão comprar com quem está mais barato, podemos dizer assim, né? E o custo de vida aumentou, porque não tinha de onde tirar renda, não tinha de onde trabalhar por conta dessa seca. E foi um período de grande fome, foi um período bastante difícil para os pernambucanos. Outra grande causa foi o aumento dos impostos. Estavam sendo sustentados a corte que estava no Rio de Janeiro e cada vez mais impostos eram cobrados, impostos altos. Dom João VI não queria saber que aqui tinha acontecido uma seca, que estavam passando por momentos difíceis. Cobrava os impostos para que os luxos da corte real fosse todo mantido. E os pernambucanos começaram a se revolucionar, a se reunir e pensar, não, a gente tem que acabar com essa situação. A gente precisa ficar independente. Tanto é que essa Revolução Pernambucana, esses 75 dias que aconteceu, ela atrasou muita coisa. A viagem de Leopoldina de volta para Portugal e outros assuntos tratados com a corte. Porque o pessoal começou a se reunir, os padres, os comerciantes, os homens brancos, para acontecer essa independência. E ela não trata só de Pernambuco, ela vem incentivando todo o território nacional, que é o Brasil, para também ficar livre dos domínios de Portugal. E essas causas da Revolução, a gente vai ter aí as difusões de ideias francesas, liberdade, igualdade, fraternidade. Ela também é conhecida como Revolução dos Padres, porque os padres do Seminário de Olinda também participaram fortemente dessa revolução. Então, pode ser chamada de Revolução Pernambucana e também pode ser chamada de Revolução dos Padres, porque eles vieram aí com a forte influência. A religião, ela já tinha uma influência na sociedade. E eles também lutavam pela restauração de Pernambuco no Oriente. Nessa época, Alagoas fazia parte de Pernambuco. Os estados não eram tão divididos como hoje. E eles queriam cada vez mais conquistar as terras que ficaram ao redor. Tanto é que na bandeira a gente tem Paraíba e Rio Grande do Norte participando aí dessa revolução. E as ideias, né? Quais eram as ações que essa revolução trazia que dava mais interesse ao povo? Eles lutavam por um governo provisório. Tem o Forte do Brum, que fica no Recife. Era nesse Forte do Brum que acontecia as reuniões. Era onde eles faziam aí todos os seus planos, os passos que eles iriam dar para que essa revolução realmente acontecesse. E eles traziam o fim de alguns impostos, igualdade de direitos, tolerância religiosa.
Mesmo os padres estando participando dessa revolução, eles deixavam livre para que as pessoas fizessem seus cultos. Porque os africanos que estavam aqui, foram trazidos lá da África para ficar aqui na condição de escravos. Eles tinham uma religião diferente da católica. E essa revolução trazia essa oportunidade, digamos assim, para que eles pudessem praticar livremente sua religião. A gente tem influência de 3 povos, Os indígenas, que estavam aqui no Brasil, os portugueses que vieram colonizar e os africanos que foram trazidos. E esses 3 povos, eles têm religiões diferentes, eles têm culturas diferentes, modo de se vestir, modo de se alimentar. Nesse período já estava misturado, podemos dizer, mas cada um tinha a sua religião no que acreditava. E essa revolução vinha com essa opinião de você poder praticar o seu culto abertamente. Liberdade de imprensa e consciência. Porém, tem um ponto negativo. Ainda falava-se em liberdade, igualdade de direitos, mas não vinha com a libertação dos escravos. Vai acontecer essa libertação num período mais à frente, que a gente vai aqui ver na nossa aula. Mas no momento, 1817, Revolução Pernambucana, não tem essa libertação dos escravos. Por quê? Os senhores dos engenhos, que eram os donos das terras, que era cultivado o açúcar, que era cultivado o algodão, eles dependiam da mão de obra escravo, da força braçal dos escravos, para poder manter esse cultivo. Eram os escravos que faziam todo o trabalho pesado. Plantar, cultivar, colher, ensacar, tudo era com os escravos. Então, se nesse momento acontecesse essa libertação dos escravos, quem é que iria produzir? Quem era que iria cultivar esses produtos? Então, nesse momento, o ponto negativo dessa revolução é que os escravos não iam ser libertos. Eles continuariam na sua condição de escravo. E agora vai ser a hora do nosso grande desafio. Toda aula a gente vai ter um desafio. E o desafio de hoje vai ser o seguinte: você vai pesquisar na internet, ou em livros, revistas, ou perguntar a algumas pessoas que vocês conhecem. Quais eram os grandes personagens dessa revolução? Quais foram os principais personagens que movimentaram essa revolução? Digamos que temos 4 personagens, temos mais, mas você pode trazer uns 4. Faça a sua pesquisa. Mande para a sua professora ou mande aqui para a gente. Quem sabe na próxima aula a sua atividade não vai estar aparecendo aqui. Coloque seu nome, o nome da sua escola, tudo bem organizado. Vamos retomar um pouquinho do que a gente viu na nossa aula de hoje, tá? Hoje foi a parte 1. Próxima aula veremos a parte 2. E hoje nós vimos que a Revolução Pernambucana aconteceu em 1817 e ela teve 3 principais causas. A seca de 1816, que deixou muita gente com fome, foi um período difícil, não tinha como ser cultivado o algodão e a cana-de-açúcar, que eram os produtos que geravam renda, que geravam dinheiro aqui para a nossa região, porque eles eram exportados, eram vendidos para outros países. Vamos ter também a outra causa, que foi o aumento dos impostos. A corte de Dom João VI se instalou no Rio de Janeiro e estava sempre cobrando mais impostos daqui da região, de Pernambuco, do Recife, para poder manter o seu custo de vida, suas festas, suas comidas, suas roupas. E a ideia de liberdade. O povo pernambucano já não estava mais aguentando ficar dependente de Portugal. Portugal, os portugueses, a corte real portuguesa, estava sempre cobrando, sempre comandando desde 1500 e já era 1817 e essa situação ainda estava aí sendo agravada. A grande diferença da Revolução Pernambucana para a Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana é que a Revolução Pernambucana realmente aconteceu. Ela não ficou só na conspiração. Conspiração é aquele momento que eles estão ali planejando, mas que não acontece. O pessoal da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana foram presos. Tiveram aí suas penalidades, sem nem ter acontecido a Revolução.
Vai ter também a questão dos personagens pernambucanos, que vão ter suas penalidades, que a gente vai ver na próxima aula. Mas essa revolução aconteceu de fato entre 6 de março de 1817 e 20 de maio de 1817. 75 dias, aparentemente poucos, mas na verdade um tempo significativo para uma revolução, porque movimentou tudo, deu o passe, digamos assim, o pontapé para que o povo brasileiro futuramente proclamasse aí a independência, fosse na luta para que o Brasil se tornasse independente de Portugal, que dominava as terras por aqui. E hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Próxima aula vamos nos encontrar novamente. E não esqueça de fazer o seu desafio, certo? Tchau, tchau!